Boa tarde a todas e a todos. Eu cumprimento aqui a nossa mesa de trabalhos, né, o nosso presidente do Congresso, professor Gaspari Dália, da Universidade de Salerno, que nos recebeu tão bem naquela instituição tão bela. O nosso presidente do Interpod, nosso querido amigo, Dr. Ricardo Cardoso de Mello Tucunduva. O presidente deste Congresso, que é o professor, nosso desembargador José Raul Gavião de Almeida, e na pessoa do nosso, sempre governador Luiz Antônio Fleury Filho, eu cumprimento as autoridades presentes e os palestrantes todos que me antecederam. Também um cumprimento especial às senhoras e senhores presentes. Eu tratei de trazer algumas ilustrações, porque ontem havia vários acadêmicos e acadêmicas de direito, então eu resolvi trazer aqui o material de trabalho que normalmente eu utilizo na universidade para discorrer sobre a disciplina da criminologia, que eu procuro diferenciar em absoluto da ciência jurídica, né? Mas antes de começar aqui a minha fala, aliás é difícil falar depois de 2 dias, né, de intensos debates. Aí eu lembro um orador que numa situação parecida com a minha, ele disse: eu estou aqui na mesma situação que o 8º marido da Elizabeth Taylor, né? No dia da noite de núpcias, né? Haja criatividade, né? Haja criatividade. Mas antes de começar a falar, eu havia preparado, imaginado alguma coisa a dizer, e eu agradeço ao nosso governador Fleury, que ele falou grande parte do que eu falaria. E se eu dissesse, como ex-delegado de polícia, há 1 ano aposentado, né? E eu fico constrangido em dizer isso, né? Eu não vou falar a minha idade, mas eu poderia trabalhar mais 25 anos como delegado de polícia, e acho que nos 28 que trabalhei como delegado de polícia, eu aprendi muito. Essa experiência poderia ser revertida em favor da segurança nossa, né, da nossa comunidade. Mas eu sou um dos que desistiram, né? Desisti da carreira exatamente por conta do que foi exposto. Se eu dissesse o que Vossa Excelência disse, talvez poderia soar como mágoa, como algo não racional, algo emocional subjetivo, né? Mas foi tudo dito, né? Eu não aplaudiria mais do que eu pude aplaudir. Quando eu assumi a minha carreira como delegado, foi no final de 1990, início de 1991, era então, né, começava o governo Fleury. E tudo o que foi dito está correto, né? Eu fui trabalhar no interior, não havia nenhum município de São Paulo sem delegado de polícia, sem escrivão, sem investigador. Todos os plantões policiais, eu trabalhei aqui na capital, todos funcionavam. O que nós vemos hoje é uma depauperação total, material, moral, salarial. O último aumento real, isso é verdade, o último aumento real para os policiais civis, quem deixou a lei foi o governador Fleury. Depois disso não teve mais nenhum aumento real. E depois de 28 anos, nós tivemos uma diminuição aproximadamente de 8 a 9 mil cargos na Polícia Civil. Então, tínhamos lá, naquela época, aproximadamente 33 mil homens e mulheres trabalhando, e hoje nós temos em torno de 25 mil. Sendo que metade deles já tem tempo para se aposentar, já ultrapassaram os 50 anos, já não produzem como produziam quando ingressaram na carreira. Então, quando nós falamos de crime organizado, tudo perde o sentido quando eu não vejo essa vontade política de enfrentamento. Eu não faço segurança pública, o enfrentamento à criminalidade organizada, matando os moleques pobres, pretos da periferia que trabalham, que são cooptados como mão de obra barata para o crime organizado. Não, isso é uma política de segurança pública que a gente chama de necropolítica de segurança pública. Esses tentáculos são renováveis, eles são fungíveis, eles podem ser substituídos imediatamente. Se eu não atacar, né, a cabeça dessa organização e descapitalizar, principalmente isso, né, se eu não retirar os ativos dela, ela vai continuar operando. O crime organizado ele só se assenta num país diante da insuficiência ou da inconsequência do Estado. A primeira inconsequência nossa, e me chamou muita atenção a palestra do Dr. Silos, né, magistrado lá de Serra Negra, nós estamos com a criminalização irrestrita de drogas, indo no caminho do que é o México. Eu tenho dito isso nas minhas palestras, né, muita coincidência, porque é esse o caminho. Se quer saber o que será o Brasil daqui a alguns anos, poucos anos, daqui a 2, 3 anos, é olhar o que o México é hoje, né, em que todo o aparato de segurança faliu, né, eles saturaram as forças policiais.
utilizaram as Forças Armadas, também foram conglobadas pela corrupção, usaram as forças de elite, nada disso valeu. E hoje nós voltamos naquilo, né, que presenciávamos lá no século XIII, quando surge a polícia como um órgão de segurança pública, pela primeira vez, embrionária. Mas o anseio de segurança, ele é inerente ao ser humano. Sem segurança, sem a preservação da minha integridade física, do meu patrimônio, dos meus semelhantes, do meu sentido, eu não faço mais nada. Então, o nascimento das milícias é inevitável e vai ser muito mais intenso nos próximos anos no Brasil, né? Então, eu agradeço assim, imensamente as palavras do governador Fleury. Ele tem toda a autoridade para falar isso, né? Ele tem toda a autoridade para falar isso, porque quando ele deixou o governo, a situação era bem diferente. Eu só não sei como, né, essa representação política consegue estar mais de 2 décadas, né, sendo reempossada, sendo reconduzida à administração, diante da catástrofe a que estamos sendo conduzidos, né? Nós ficamos de 1993 até 2013, 20 anos sem criar um único cargo na Polícia Civil de São Paulo, né? E, coincidentemente, foi nesse período em que as organizações criminosas cresceram. Eu acho de um cinismo, de uma hipocrisia sem tamanho, quando eles vêm a público dizer: nós diminuímos os homicídios. Eu fui delegado de homicídios durante 8 anos, eu sei que 60% dos meus casos de homicídio, né, quando tínhamos muitos homicídios, era por conta da disputa do tráfico, porque era desorganizado. Hoje não, hoje é franquia do PCC. E ele não quer que mate mesmo, né? Então, se ele distribui isso territorialmente, se ele dá segurança, para quem comercializa, não tem por que haver o confronto bélico que havia antes para a disputa de poder do tráfico. E o que eu estou dizendo, né, além da fala que deve ser tomada em consideração do governador Fleury, isso já é objeto de 2 teses de doutoramento, né, uma de São Carlos e outra de Harvard, né, que apontaram exatamente essas conclusões. Okay? Eu só queria fazer esse agradecimento e reforçar tudo que foi dito por alguém que conhece internamente, como Vossa Excelência conhece, mas eu conheço lá na ponta como delegado de polícia. Desisti da minha carreira, porque eu não via mais condições de trabalhar como eu trabalhava há 28 anos, quando eu ingressei na Polícia Civil com o sonho de ser um policial. Só prestei um único concurso na vida, né? Foi o primeiro e o único e o último, que a minha intenção, o meu projeto de vida profissional era ser delegado de polícia até o último dia em que isso fosse possível. Para minha sorte, há 20 anos comecei a carreira acadêmica e hoje me sinto realizado por conta dela e posso dizer essas verdades. Então, muito obrigado ao governador. E agora talvez eu tenha que encurtar um pouco aqui a minha exposição. E o senhor presidente é que decide. Então, o meu enfoque aqui, que vai ser bastante rápido, seria uma tentativa de uma explicação criminológica em relação aos crimes de terrorismo e da delinquência organizada, né? Então, como eu disse no início, o criminólogo ele tenta se afastar do normativo. É uma outra ciência e a maior dificuldade de convivência com os juristas, porque eles tratam da norma, que é o mundo do dever ser, né, dedutivo, enquanto que a criminologia ela tem que ir à realidade e fazer análise daquilo, da forma como o fenômeno criminal se expressa, extrair dali, desse universo real, conclusões válidas. O professor Tucunduva citou ontem, né, que o Afrânio Peixoto, né, de quem conseguiu um livro aí num dos sebos da vida, e ele trazia o crime e o criminoso como objeto de estudo. Depois do pensamento de Afrânio Peixoto, vieram correntes teóricas inovadoras e hoje, né, o panorama da criminologia é dominado pela sociologia. Então nós temos hoje 4 objetos de estudo dentro da criminologia. Então ela se ocupa do estudo do crime, do criminoso, também da vítima, né, e da reação social às condutas desviantes. A dificuldade do criminólogo começa quando esse primeiro objeto, crime, ele não é criado pela criminologia, e sim dado pelo Estado. É crime aquilo que o Estado quiser que seja, né? A teoria do etiquetamento diz, o Estado etiqueta como crime o que ele quiser, qualquer comportamento ele pode fazer isso. Então, deixamos de ter o crime de adultério, né, em 2006, né, e criamos novos crimes. Hoje, ingressar no estabelecimento prisional, portar um celular, é crime, a depender do local em que estejamos, e me parece, é o único país do mundo que criminaliza o porte de aparelho telefônico, né? Então, aqui a dificuldade ela é maior, no caso do terrorismo do crime organizado, porque alguns setores da doutrina criminológica, eu utilizaria aí o professor Juarez Cirino dos Santos no Brasil,
professor Eugênio Raul Zaffaroni, na Argentina. Eles dizem que esse conceito de crime organizado, ele é plástico, ele é artificial, é puramente convencional e é de difícil enquadramento jurídico-criminológico. Ele é um artificialismo criado em razão de disfunções criadas pelo próprio sistema capitalista. Ele gera o crime organizado. Então eu tenho sérias dúvidas, né? Quando surgiu o crime organizado, como ele se apresentou, quais foram as suas primeiras manifestações, porque eu tenho dificuldade de conceituar o que seja o crime organizado. Não vou aqui despender maior tempo com isso, porque todos que me antecederam trataram dessa análise jurídica e trouxeram aí as definições legais disponíveis. Para o crime de terrorismo, isso é pior ainda, né? Porque nós não tínhamos definição. Há aqueles que entendem que a Constituição de 88 ela trouxe mandados de criminalização. Então, o Constituinte disse, essas condutas têm que merecer um tratamento mais severo. Então, lá no artigo 5º, lá no inciso 43, eu encontro, né, que o terrorismo ele seria um crime a merecer o tratamento mais severo. Ele, no 43 e no 44, ele é imprescritível, ele é inafiançável, né, ele não é suscetível de anistia, né, de graça, e depois na Lei 8.072, os crimes hediondos, também nós dissemos que ele é insuscetível de indulto. Malgrado tudo isso, né, essa sinalização do legislador constituinte, cogente para o legislador ordinário, somente o ano passado, em 2016, nós tivemos a definição legal, um tipo legal, para que se dissesse o que é um crime de terrorismo. Tinham, sim, a Lei 7.170, de 1983, sem eficácia, vigente, mas sem eficácia, que falava vagamente na prática de atos de terrorismo. Como eu não definia legalmente, né, no que consistia a prática de um ato terrorista, eu não poderia aplicar essa norma penal, senão eu estaria afrontando aí o artigo 1º do Código Penal, né, o artigo 5º, no inciso 39, quando ele manda que toda conduta incriminada deve estar definida, não enunciada, definida nos seus termos em lei. Então, somente agora com a Lei 13.260, nós tivemos a definição legal do que é o crime de terrorismo, né? Então, eu tenho a possibilidade de uma ação, sempre é uma ação massiva, violenta, né, com uso de um ataque frontal à população civil, fala ataque massivo, né? Uma redação um pouquinho perigosa para o princípio da legalidade, e a motivação há de ser ou por religiosa, ou por xenofobia, né? Ou racial, né? Então não é qualquer conduta violenta que comprometa a vida, a integridade física, a incolumidade pública que possa ser considerada, à luz do ordenamento brasileiro, como terrorista. Okay? Eu vejo isso com grande preocupação, porque o Brasil ele olha muito para o modelo estadunidense de repressão ao terrorismo. E lá, historicamente, o terrorista é o estrangeiro, né? Sempre foi estrangeiro, desde o início do século XX, né? O Sacco Vanzetti, o professor Gaspari, com certeza já se debruçou sobre o simulacro, que foi o julgamento dele, a execução deles, mas historicamente, né, o terrorista lá é o estranho, né? Aquele que não partilha dos valores, e diria até da etnia estadunidense. Mas nós temos que atentar para uma outra espécie de terrorismo que hoje esses países começam a conhecer, que é o terrorismo doméstico, aquele interno, praticado pelos seus cidadãos. E é com grande preocupação que eu digo isso, né? O Brasil dificilmente conhecerá o terrorismo internacional, aquele motivado pelo fanatismo religioso, a menos que nós venhamos a acoplar as nossas forças armadas a alguma força militar da América do Norte ou da Europa para atacar algum país, né, identificado como promotor do terrorismo, seja lá o que isso signifique. O Brasil não tem disponibilidade das suas forças armadas nem para prover a segurança interna, né, o que dirá para atacar a Síria, para atacar Iraque, etc. Então, dificilmente nós atrairemos a fúria desses assim chamados terroristas. Porém, aquele terrorismo doméstico, como nós tivemos na década de 70 na Itália, né, que conviveu ao mesmo tempo com o crime organizado e com o terrorismo, talvez nós venhamos a perceber, não a longo prazo, né? Talvez isso aconteça antes do que esperemos. E quando eu digo que é com tristeza que eu digo isso, é porque as primeiras vítimas nós sabemos quais serão, né? Serão aqueles agentes do sistema de justiça criminal, né? Serão magistrados, promotores,
policiais, agentes penitenciários. Então, por que é que nós mudamos todos os secretários do Estado de São Paulo e o da administração penitenciária não, né? Fica evidente que há 11 anos, né, a paz dos cemitérios reina nos nossos estabelecimentos prisionais de São Paulo, né? Já foi dito, é um acordo, não é mais nem tácito, é expresso e mais do que conhecido. Quando houver uma alteração nesse status quo, obviamente que haverá uma reação violenta, e aí o crime organizado deixará de ser aquilo que ele é, né? Aquilo de agir na omertá, no silêncio, né, com discrição, porque o objetivo deles é o lucro, é a vantagem, né? É uma empresa e a ela não interessa esse estardalhaço. Então, o criminoso organizado, ele retira os passageiros do ônibus e incendeia o ônibus. O terrorista não, ele explodiria o ônibus com todos os usuários dentro, porque isso atrai maior visibilidade, aí está o grande diferencial. O terrorista, ele quer a visibilidade das suas ações, que com isso ele vai angariar cada vez mais adeptos à sua causa, e o ISIS é um exemplo disso, né? Eu tenho jovens que partem de várias partes do mundo para integrar esse exército lá, mercê dos ataques terroristas que eles fazem em todas as partes, né? Então, essa é uma triste realidade que nós tenderemos a conhecer brevemente. Superada essa primeira dificuldade de definição legal do que é o crime de terrorismo e mesmo o crime organizado, vem a segunda, né, que é a pessoa do criminoso, que foi, na história da criminologia, o primeiro objeto de atenção, né? Quando se inicia essa curiosidade, por que algumas pessoas praticam crime e outras não? E até hoje essa pergunta é feita pela criminologia, respondida de maneira diferente, obviamente, mas a indagação é a mesma. Por que eu tenho condutas desviantes, né? A primeira vez que se perguntou isso, a resposta era difícil, porque ainda a teoria imperante era criacionista. O homem foi feito à imagem de Deus. Exatamente igual, ele fez um boneco de barro, soprou nas suas narinas e ele deu vida, né? Então a criatura, ele herdou a perfeição do Criador. E por que essa criatura pratica crimes? Por que ele tira a vida de outros? Por que ele faz coisas feias, né? A resposta podia ser porque ele está endemoniado, né? Então a demonologia, ela explica, sob um prisma metafísico, né, que essa conduta desviante, ela é fruto de maus espíritos. A explicação, daí, porque a pena era sempre cruel sobre o corpo, porque eu deveria fazer padecer a carne para purificar o espírito desse endemoniado. Bom, a gente não adota mais essa teoria, pelo menos não seriamente na criminologia. A segunda fase, né, da evolução, se eu posso chamar de científica, foi a fisiognomia ou fisiognomonia, onde pelas características externas do suspeito eu poderia deduzir uma personalidade violenta ou criminosa. E naquele tempo o tormento, né, a tortura, era um meio de prova admissível, né? Hoje tem a delação, que é melhor, né? A gente bota lá preso, negocia a liberdade dele, até eu apelidei isso, escrevi um artigo, a extorsão da confissão mediante sequestro da pessoa investigada, mas eu acho que isso é um pouquinho forte demais, né? Naquela época era tortura, isso era feito em praça pública, isso era documentado, isso não era crime, era um meio ilícito. Só o problema é quando eu tinha dois suspeitos, eu vou torturar qual? O mais feio, né? O mais mal acabado. Então a equação que a gente chegava é que o malfeitor também era o mais mal feito, ok? Isso não vai vingar. Uma terceira fase um pouquinho mais elaborada, né? Já contando aí com a contribuição médica, né? É a frenologia. É uma teoria que já tem alguma fundamentação científica. Eu tenho áreas do cérebro humano que são responsáveis por ações específicas. Isso está correto. Por isso que isso é chamado de localizacionismo cerebral. E aqui atrás da região auricular, aqui no superior, eu tenho a região que seria responsável pela agressividade, né? Então eles deslizavam dois dedos sobre o crânio do examinado e quando ele encontrava com uma calosidade, como eu estou encontrando aqui, né, era uma fera que poderia a qualquer momento manifestar um comportamento agressivo. Então, quando chegar em casa aí, né, o marido, o namorado, finge que está fazendo carinho e vê se tem uma calosidade aí atrás da orelha. É óbvio que isso daqui também não vingou, embora a gente tenha até desenvolvido um aparelho, né, que é usado até o início do século XX para fazer a leitura do cérebro. Como eu não tinha tomografia, né, computadorizada há 100 anos, e eu não abria ainda a cabeça deles como o Lombroso fazia, só de mortos, obviamente, né,
aí acho que uma conclusão errada, talvez o doutor Alexandre, o doutor não possa corrigir, né? O relevo da calota óssea não expressa, né, não reflete o relevo do cérebro, da morfologia do cérebro. Então, está um grande erro, e isso era muito impreciso. Bem, aí vem a escola clássica, que é o primeiro período científico, e eu prometo que vou ser bem breve, né? Para a escola clássica era muito fácil explicar a criminalidade, né? Eu ainda tenho o ser humano como perfeito, como imagem de Deus, não mais como endemoniado. Ele é tão perfeito que ele decide racionalmente quando ele quer praticar o crime e quando não quer. Então a pergunta ela é facilmente respondida. Por que o indivíduo se torna um delinquente? Porque assim ele decidiu, livre-arbítrio. Perfeito? E muita gente acredita nisso até hoje, né? Embora isso tenha sido dito há quase 2 séculos atrás, muita gente crê que alguém é levado a uma prática criminosa porque assim ele quis, porque assim ele decidiu racionalmente. E aí vem as teorias evolucionistas que vão contaminar o pensamento criminológico. A partir daí a criminologia deixa de ser dedutiva para ser indutiva. É aquilo que eu disse no início. Ela se ocupa do estudo de casos, né, da observação da realidade, para daí extrair as premissas válidas, as conclusões válidas. Só que vem a reboque do pensamento das ciências naturais, essa importação de método, que persiste até hoje, a criminologia é assim até hoje, e por isso ela se distanciou do direito. Vem as teorias evolucionistas. Então nós não viemos mais de Deus, nós não somos feitos à imagem de Deus, nós viemos dos macacos, né? As teorias evolucionistas, inclusive o Papa Chico, né, disse que isso não está tão errado assim, a gente pode conciliar as duas teorias, né? Só ele, né, com seu dom da conciliação, que pode fazer isso, na ciência é impossível, né? E aí Lombroso, ele está lá analisando o crânio de um homicida do Vilela, né, que era calabrese. Tinha que ser do sul da Itália, né, professor Gasperi, né? Tinha que ser do sul da Itália. Lombroso era do norte, era de Pádua, né? Então dizia que ele era racista por conta disso. E ele encontra uma má formação craniana nesse calabrese, né, na base do crânio. Eu não sei se eu vou poder apontar isso aqui. Acho que não. Mas aqui na região occipital nossa, onde tem o acoplamento da coluna vertebral, normalmente eu tenho uma angulação reta. Nós, Homo sapiens, né? E no homem de Neandertal, que é o que vocês veem à direita de vocês, isso é mais fugidio. Ok? E aí ele tem um insight, por isso que ele é um gênio, né? Lombroso, um médico militar, um médico de manicômio, doutor Alexandre, como ele, né? E aí ele formula a seguinte hipótese: esse homem violento, esse homicida, ele é um hominídeo, ele está a meio caminho da evolução, ele veio dos macacos e ele não alcançou a evolução plena, por algum problema havido lá na fase gestacional, ele não é um Homo sapiens ainda, ele está a caminho da evolução. E a partir daí ele vai entender como um ser atávico o ser delinquente. Então ele é um ser deformado, é o paradigma da diferença. O criminoso é um ser deformado, ele é um doente e o crime é uma doença. A partir daí a cisão, pena para cá, medida de segurança para lá. É a grande contribuição da escola positiva. Os demais postulados de Lombroso a gente não adota, né? Nós não acreditamos que exista um ser atávico mais. E a palavra não é mais, a expressão não é livre-arbítrio mais, agora é determinismo. Por condicionantes bioantropológicas, ele já nasceu assim, ele vai ser um criminoso. É inevitável que ele seja um criminoso. Perfeito? Nós vamos encontrar, aí eu tenho várias tipologias, várias classificações de criminosos. Eu achei um interessante, né, que Lombroso trazia, que é o delinquente político. Ele analisa lá o perfil de um cozinheiro que atentou contra a vida do rei Humberto. Ele falou, até ontem ele era um cidadão pacato, né, obediente às normas, e de repente ele se transfigura num agressor de magnitude tal que chega a atacar a vida do rei. Ele é o terrorista. E ele se perturba muito porque ele não encontra no terrorista, que ele chama de delinquente político, nenhum diferencial de fundo antropológico. Nenhuma das deformações que ele apontava no criminoso nato, ele encontra no terrorista. Né? O queixo fugidio, as regiões orbitárias pronunciadas, né? A testa mais estreita, ele não vai encontrar. As orelhas crescidas, o nariz. Né? Mas se é italiano tem que ter orelha, né? Tem que ter nariz crescido.
Garófalo, da mesma escola positiva, né, discípulo de Lombroso, ele traz uma tipologia interessante, né? Ele fala, quem não partilha da cultura europeia é bárbaro, inclusive nós, né? E como que eu faço, Garófalo, para corrigir esse que não partilha dessa evoluída cultura que é europeia, que é o delinquente natural? Ele tende a ser um criminoso porque isso faz parte da falta de atadura ética. Ele diz, mata, né? Então ele foi o grande defensor da pena de morte na escola positiva. Não há como se remediar essa personalidade. E dentro da classificação dele você tem os assassinos e os violentos. O assassino é aquele que não tem nenhum sentimento de piedade em relação a outro ser humano. Porque para ele o crime era uma violação dos sentimentos, né? 2 sentimentos, piedade e probidade. O assassino é o pior, porque ele não tem a mínima compaixão pelo seu semelhante. Então, você poderia enquadrar o terrorista aqui nessa primeira tipologia de Garófalo. Porque o terrorista, para promover as ações do grupo que ele pertence, da facção que ele representa, para proclamar sua ideologia, ele vai ao volante de um carro, como nós vimos agora em Barcelona, e atropela lá dezenas de pessoas absolutamente inocentes. Ele ataca as populações civis, embora isso não seja privilégio de terrorista, né? Tem um grande criminólogo, muito respeitado, o professor Sebastian Scherrer, da Universidade de Hamburgo, e ele diz qual a diferença entre os danos provocados por um exército regular e aquele ocasionado por um terrorista solitário, aquele que se explode, né, no meio lá de um shopping center. Ele diz que basicamente nenhum. A diferença é que o soldado que compõe um exército regular e que vai sim bombardear populações civis também, que vai matar, né, que vai destruir, ele está inspirado pelo sentimento de legalidade, ele representa o Estado, não interessa se o Estado é invasor, dominador, genocida, ele é inspirado pela legalidade. Já aquele terrorista, né, que pertence a um país que não tem forças armadas, que ele se sente subjugado, injustiçado, quando ele vai lá e faz esse ato de imolação, de martírio, né, o sentimento que o anima a isso é de vulnerabilidade, interessante que o criminoso organizado, e aqui a conclusão é de Garófalo, não é minha, ele seria o violento ou enérgico. O violento ou enérgico prepondera nele a violação do dever de probidade, né? O criminoso organizado, ele visa isso, né, para abastecer a sua empresa, ok? Mas se necessário ele pratica atos violentos, mas ele preserva um pouco de piedade ainda, ele tem uma compaixão pelo seu semelhante. Agora eu fazendo um giro, saindo dessa etapa pré-científica e científica embrionária, a gente entra no panorama que hoje é o dominante na criminologia, que é a criminologia sociológica, eu prefiro chamar assim, e não sociologia criminológica, mas o conteúdo é o mesmo. Eu vou agora entender todas as ações humanas, inclusive aquelas desviantes que nós rotulamos como crimes, sendo produto da ambiência social em que esse indivíduo está inserido. Então, o primeiro grande, eu diria o pai da sociologia moderna, Émile Durkheim, ele traça 2 perfis de sociedades. Aquelas arcaicas, aquelas embrionárias, uma tribo, por exemplo, onde impera uma solidariedade mecânica. O que é isso? Solidariedade aqui não está no sentido, né, de campanha do agasalho, nada disso, né, de bondade, não. Ele diz que existe uma coesão de valores, né, a maneira de sentir, de pensar o mundo, de ver o mundo e de reagir a esse mundo, que ele chama de consciência coletiva. E é dessa consciência coletiva que brotam as normas de conduta. Seja uma norma de conduta jurídica, seja ela às vezes até de etiqueta. Seria estranho se eu viesse aqui de camiseta e bermuda, não que isso configure uma conduta desviante de caráter penal, mas haveria uma reprovação, uma estranheza por parte dos presentes. Da mesma maneira, se eu utilizasse aqui um vocabulário inadequado, né? Tudo isso que é imposto a nós, eu não queria estar de gravata aqui, eu gostaria de estar de camiseta e bermuda, tudo isso que não brota de uma razão íntima, da minha vontade, é um fato social. É um fato social. Então, todas as leis, para Durkheim, são fatos sociais, são impostos. O problema é que nem todo mundo adere a esses fatos sociais. O problema é que nem todo mundo tem coesão com essa consciência racional.
Numa tribo, isso está muito sedimentado pela religião. Não, o que garante essa coesão, essa uniformidade de comportamento. Então, numa tribo, eles se vestem, ou não se vestem, né? Mas todos de maneira uniforme. A culinária é a mesma. Não há dialetos, é uma língua única. Não há diversidade e pluralidade de religiões, são os mesmos deuses que eles cultuam. Quando eu digo solidariedade mecânica, estou falando de uma reprodução mecanizada de comportamentos, porque os valores são muito coesos. Né? E aí, nessa primeira obra dele, né, Durkheim diz, olha, eu encontrei aqui o porquê da coesão. Só que ele escreve isso naquele processo de revolução industrial. A população vai deixar de ser rural e vem morar na zona urbana. E aí que nasce o problema de segurança pública. E ele escreve o segundo livro dele, né, O Suicídio, né, a divisão social do trabalho, depois o suicídio, onde ele reconhece que numa sociedade complexa como é a nossa, eu não posso mais falar em uniformidade, uma reprodução automatizada de comportamentos. Eu tenho espaço para individualidades, e se eu tenho um espaço para individualidades, alguns comportamentos, eles podem estar em dissonância com aquela consciência coletiva, e eu posso estar desobedecendo a esses comandos, e aí eu posso ser um infrator. Então, rapidamente, esses são os conceitos para a gente entender como ele vai classificar o terrorista. Foi dito aqui, né, eu cheguei aqui a tempo de ouvir a palestra do Dr. João, ele disse uma coisa, né, que o crime sempre existiu. Sim, Durkheim, ele vai dizer exatamente isso, e ele fala isso de uma maneira que choca todo mundo. O crime é algo normal e funcional. Quando ele diz que é normal, escandaliza a todos, mas como é normal? O crime é uma aberração, não mais. Lá na escola positiva era. Para ele, como sociólogo, isso é um produto natural, decorrente das interações humanas numa sociedade complexa. E a segunda adjetivação é pior ainda. Ele é funcional. Tem quanto tempo? Por favor, me advirta. Me advirta. Eu não quero ter a conduta desviante aqui, né, dissonante. Eu quero estar em coesão com a consciência coletiva. E quando o indivíduo adota um comportamento dissonante para a solidariedade mecânica dentro da tribo, ele deve merecer uma reprovação sumária. Ele deve ser excluído da tribo. Já numa sociedade como a nossa, não. Eu devo buscar caminhos de retribuição. Por isso que hoje a justiça restaurativa é uma aurora que se abre aí para o direito penal, se é que ele tem algum futuro, né? Eu tenho dúvidas quanto a isso. Mas quando a gente fala das finalidades da pena, né, nesse romantismo da ressocialização, eu não quero simplesmente a repressão, a inocuização do delinquente, eu quero trazê-lo de volta para a sociedade. Isso interessa para a solidariedade orgânica. Para a mecânica, não, ele vai ser simplesmente expelido daquela comunidade. Mas por que então o crime, com tudo isso, né, ele é funcional, ou seja, ele tem uma utilidade? O Durkheim dizia, quando acontece um crime, é como se ocorresse um curto-circuito moral na comunidade. Isso impulsiona a reflexão, o debate ético. Então vamos pegar um exemplo aqui do momento. Nunca se falou tanto em probidade administrativa quanto agora. Não que antes não tenha existido corrupção, mas foi por conta da investigação, né, sistemática disso, né, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça, e até, obviamente, com os seus exageros que a doutrina, os doutrinadores vêm criticando, mas tudo isso instaurou no seio da nossa sociedade, da sociedade brasileira, um debate muito vivo. O que nós esperamos? Que nas próximas eleições, né, o eleitor fala, olha, eu não quero que isso aconteça mais, eu vou colocar aqui no Google o nome do meu candidato e ver se ele não está envolvido em nenhum dessas condutas de improbidade. Talvez nós tenhamos agora alterações legais, né, processuais, penais, que não vão resolver muita coisa, como já foi dito, mas isso foi impulsionado pela prática das infrações penais. Então ele diz, uma sociedade sem condutas desviantes, ela estaria fadado à falência, né, dos seus valores éticos, eles ficariam fossilizados, ela não se renovaria, não se oxigenaria. Agora que talvez eu consiga explicar, né, e já caminhando aqui para a finalização do pensamento de Durkheim, que obviamente é um crime em si, eu sintetizar em 15 minutos, né, toda a obra monumental de Durkheim que a gente venera até hoje.
Mas a nossa sociedade, ela nos impõe, né, através da consciência coletiva, não só um modo de proceder, mas também aquilo que buscamos. E eu vou ilustrar aqui, né? Nos meus primeiros dias de plantão aqui na freguesia do Ó, uma noite fria, madrugada fria de sábado, entra no plantão policial, porque naquela época todos os distritos ficavam abertos. A Polícia Civil, seus plantões policiais, é o pronto-socorro jurídico da comunidade. E a gente faz mais do que pronto-socorro jurídico, né? E os meninos entraram sem blusa, sem tênis, e aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, mas por que vocês estão assim? Está muito frio. Eu falei, mas nós viemos aqui porque nós estamos assim. Estamos voltando da festinha, passamos em frente à favela da Divinéia, e os moleques da favela, essa foi a expressão, eles roubaram as nossas jaquetas e os nossos tênis. Porque as jaquetas eram bonitas, eram vistosas, e os tênis eram da marca X, que na época, né, garantia status para todo mundo. Qual é a similitude entre os meninos da favela e os meninos, entre aspas, burgueses que foram roubados? Uma coisa eles têm em comum. As metas, né, que a gente chama de estruturas culturais, são as mesmas para uns e para outros. Tanto os meninos da favela gostavam daquela marca de tênis e daquelas jaquetas, quanto os meninos burgueses. Qual é a diferença entre um e o outro? É que os meninos burgueses atingiram essas estruturas culturais, pelas estruturas sociais, pelos caminhos autorizados. Eles ganharam dos pais, ou eles compraram com o seu trabalho. Os meninos da favela não tiveram acesso a esses bens pelos meios lícitos. E aí eles decidiram praticar um ato ilícito para ganhar aqueles bens. Então eu tenho a atitude de inovação. Se essas metas me são dadas e elas são indistintas, isso que era cruel, porque quando eu ligo a TV na favela, eu ligo a TV lá no Morumbi, os produtos que são oferecidos num sistema capitalista, eles são idênticos para uns e para outros. Ok? E eu vou querer isso. Quando naquela operação militar, o exército com a polícia sobe os morros cariocas e entra na casa do traficante lá, né, daquele morro, que a divisão é territorial no Rio, né? O que eles vão encontrar na casa do traficante? Uma TV de plasma enorme, aparelhos de musculação, móveis, né, de muito bom gosto. E aí eu percebo que o traficante, quanto às estruturas culturais, ele é idêntico a nós. Ele é idêntico a nós. Ou seja, as estruturas culturais, ele diz sim. Só que nós, né, cidadãos de bem, ou dos bens, né, dizemos sim também para os meios. Eu não vou alcançar aquilo se não for pelos meios lícitos. Só que ele fala, eu vou. Então ele diz não para as estruturas sociais. Eu consigo por qualquer meio. O criminoso organizado é isso, né? Ele tem uma empresa, e uma empresa todos nós podemos ter. Qual é a diferença? É que o produto que ele vende, o serviço que ele presta, não é autorizado pelo Estado, mas isso é só um detalhe. Ele inova, ele vai burlar as proibições estatais e ele vai vender a substância entorpecente e ponto final. E com isso ele vai atingir as metas que são as estruturas culturais, que todos nós gostamos e eles também gostam. Ok? Já que estamos num país capitalista e nós somos materialistas, mais ou menos, mas somos, né? Então, a atitude de inovação, né, a atitude de inovação, ela é própria da criminalidade organizada. Agora, há aqueles que dizem não para as estruturas culturais. Então você pega lá aquele funcionário público, está há 40 anos, naquela mesma função, ganhando aquele salário reduzido, ele não tem nenhuma perspectiva, né, de melhoria material. Aí você pergunta, por que você não faz outra coisa? Por que você não busca uma ascensão funcional? Eu não quero, eu estou muito satisfeito com o meu trabalho. Eu atendo aqui as pessoas muito bem. O meu superior gosta muito de mim. Eu sou muito considerado. Ele é ritualista. Ele é ritualista. A importância está muito mais nos meios do que nos fins. E ele também não traz problema nenhum para o direito penal, para a criminologia, porque ele obedece às regras. A quarta atitude da apatia, ela é própria daqueles que desistiram de tudo, né? Então, eu sempre me lembro do integrante do grupo de rock, Legião Urbana, né, que muita gente conhece, o Renato Rocha. Ele é encontrado, muito tempo depois, jogado lá nas calçadas do Rio de Janeiro. Pergunta, por que você não volta para a sua família? Por que você não vai receber os direitos autorais das suas músicas? Porque aqui eu me sinto bem. Ele desistiu, ele se retirou da sociedade. O apático também, ele não traz problema para a criminologia, para o direito penal, menos ainda. A última reação possível. Percebe que eu tenho uma tensão entre estruturas culturais, as metas que eu tenho a atingir na vida,
né? Já que Bertrand de Russell disse, o homem é um animal muito estranho, ele é colocado sobre a terra sem nenhuma meta. Você não tem nenhuma missão a cumprir, a não ser o esquizofrênico, né, que se coloca como salvador. E você procura esses objetivos, você não procura, eles são impostos a você. A consciência coletiva te coloca essas metas e você vai correr atrás, mas corra atrás pelas estruturas sociais permitidas, senão você se torna um infrator. Então, na última possibilidade, né, desse tensionamento entre metas e meios, eu tenho a da rebelião. Ele não quer esses meios, ele também não quer essas metas. Ah, mas então ele é igual apático? Não. A postura dele não é passiva. Eu quero destruir esse sistema capitalista, essa mentalidade materialista, a escravização do homem pelo homem, onde não há valores espirituais. Eu vou destruir essa sociedade, eu quero implantar a minha, onde impere a solidariedade. A minha fé é que é a correta. Então eu vou explodir o World Trade Center, que é o símbolo do capitalismo moderno. Eu estou destruindo um símbolo. Então, essa última categorização, né, de Robert Merton, que é um repensador, né, de Durkheim, ele é o terrorista. O terrorista ele sempre tem uma posição de rebelião, porque ele vai contra os valores dominantes da sociedade, e para isso ele usa qualquer meio, inclusive os violentos, que atacam toda a comunidade. Então, eu posso dizer que o terrorista é sempre alguém que está em situação anômica. Anomia a gente poderia definir como sendo uma doença social, né? Porque ele está em desalinhamento com o pensamento da comunidade em geral. Em direito a gente fala anomia, a, prefixo de negação, nomia normas, ausência de normas. Não, as normas existem, a consciência racional está lá, inclusive com as normas jurídicas que dali emanam. O problema é que ele não visualiza essas normas. Ele não se deixa conduzir por essas normas, ou porque ele as confronta diretamente por vontade própria, ou porque eles não as encontram. E aí por isso que eu tenho dois caminhos quando eu estou em situação anômica, né? Ou a delinquência, ou então o suicídio. Está aí o nome do livro dele. Então no crack de 1929, a quebra da Bolsa de Valores, muitos empresários dormiram riquíssimos e acordaram sem nada, paupérrimos. Como eu vou conduzir minha vida a partir de agora? Sem os bens materiais que me circundavam, eu não consigo mais encontrar as normas de conduta, é mais fácil eu sucumbir e me suicidar. Então, para Durkheim, o suicídio não é um ato individual, ele emana das forças da sociedade. Eu sou empurrado a esse ato extremo porque a sociedade assim me coloca. A última teoria que eu traria para os senhores, e agora para falar especificamente da criminalidade organizada, é a da subcultura criminal. Ela está ambientada no pensamento criminológico dos Estados Unidos da década de 40, né? Quando eu tenho uma nação pujante, um processo de industrialização, o sonho americano, o American Dream, né? Mas só entra nesse sonho americano os valores da família protestante. Aquele filme que a gente assiste, né? A família americana, todo mundo branquinho, indo lá para o culto dominical, todo mundo bonito, né? Com um carro, com uma casa ampla, né? É o sonho de todo americano na década de 30 e 40. E aí, de repente, uma parcela de marginalizados vai levantar a mão e falar, eu fiquei fora desse sonho, né? Para mim só sobrou o pesadelo. Que são aqueles que nós conhecemos, os eternos marginalizados de um sistema capitalista que seja selvagem, né? E a partir daí eu tenho primeiro o surgimento de gangues, né? E depois reações violentas que vão tratar com hostilidade tudo que simbolize aquilo que eles designam como o WASP, né? O white, o branco, de ascendência anglo-saxônica e protestante. E mais, eu criminalizo por essa época, com a 18ª emenda à Constituição Americana, o uso de álcool. Nunca acreditaram que a sociedade americana fosse ficar seca. Eles sabiam o que estavam fazendo, etiquetando esse comportamento como criminoso, não pode mais distribuir álcool, não pode mais consumir álcool. Eles sabiam quais seriam os infratores, quem seriam os etiquetados, e com isso eu consigo excluir da sociedade essas pessoas indesejadas através da carcerização, né? Falar, mas isso não é verdade. Isso é verdade. Ontem, na terça-feira, eu ouvi uma palestra de Douglas Blackmon, e ele fez uma pesquisa sobre toda a documentação disponível no sistema de justiça criminal americano sobre a movimentação dos escravos. O sistema de justiça criminal fazia prisões arbitrárias, julgamentos simulados, somente para, ali ao final, endereçar essas pessoas para a escravidão, a mão de obra para as fazendas e para a indústria nascente americana.
Isso é terrível, né? Então, um dos casos, um menino de 14 anos que é levado, acorrentado para trabalhar nas lavouras, a família vai lá na polícia e fala, olha, ele está acorrentado, ele está escravizado lá, e esse ato que é imputado a ele é inverdadeiro. E até hoje, né, 80 anos depois, esse requerimento está lá numa prateleira do Ministério da Justiça à disposição. Nós não conseguimos fazer isso no Brasil porque toda a documentação relativa ao período de escravidão nosso foi incinerada, né? A fala, vamos apagar esse passado, e com isso muita gente deixa de prestar conta. Qual que é o problema da subcultura? Quando eu falo de cultura, eu estou falando daquela consciência coletiva, a maneira de a gente enxergar a sociedade, o mundo, de agir e de interagir com as outras pessoas. Se você me falasse música é cultura, gastronomia é cultura, mas também a forma como nós professamos a nossa religião, como nós protegemos nossos valores, inclusive pelas normas penais, eles expressam a nossa cultura. E uma subcultura é uma cultura minoritária que ela vai singrar, ela corre por dentro da cultura dominante. E nós não podemos desconhecer a força da subcultura carcerária. O exemplo disso já foi dito aqui, né? É a existência de um estatuto, né, do primeiro comando da capital, e para aqueles que ingressam no sistema de justiça criminal, no sistema penitenciário especial, foi dito pelo Dr. Silos, né, imediatamente ele é cooptado pelo crime organizado. Se ele não era um delinquente, ele vai se tornar ali. Se ele era um delinquente ocasional, depois, entre aspas, ele vai se tornar um profissional. Porque ele adere a um outro sistema de valores que é essa subcultura. Necessariamente, para sobreviver dentro do sistema carcerário, ele vai ter que se agregar a essa facção. Ok? E a partir daí, qualquer conduta que dele seja exigida será praticada. Então, quando foi dito aqui da justiça paralela, né, explicita bem isso. Nós já não temos mais a soberania do Estado mesmo, está correto, porque eu tenho uma subcultura a qual está aderindo não criminosos, né? Então, só para encerrar, exemplificando com isso que foi dito pelo governador, um delegado de polícia, quando eu dizia sobre esse tema, ele me contou que estava na delegacia e chega uma moradora da favela dizendo, olha, minha filha foi estuprada pelo alemão que mora ali e tal. Aí o delegado, não, então entre aqui, vamos pegar a qualificação dele, vamos tentar localizar. Não, eu só quero o boletim de ocorrência registrado que eu vou levar para o disciplina. Para quem não sabe, o disciplina é aquele que desempenha as funções de segurança pública dentro da comunidade. Ou seja, eu não quero mais a sua cultura, eu não quero as suas normas jurídicas, eu não quero o seu tribunal, eu quero aquela justiça rápida, que não é justiça, que é justiçamento, e a gente vai retrogradar alguns milênios aí na evolução ética da sociedade, né? Então, quando o estatuto do PCC impera, né, o do Estado, ele tende a sucumbir, e a minha reflexão aqui também, ela tem absoluta harmonia com o que já foi dito aqui. Será que a saída vai ser pelo direito penal? Quando eu acreditava muito no direito penal, o Dr. Raul não acredita, mas eu já acreditei muito no direito penal, e eu me dedicava dia e noite à minha atividade de delegado. Eu era praticamente o xerife da pequena cidade de 5 mil habitantes, onde eu trabalhava, né? E eu era absolutamente intolerante com qualquer conduta desviante, passando pela Praça Central, às 11 horas da noite. Olha só que aberração que eu encontrei, né? Havia ali 4, 5 adolescentes que estavam tocando violão, 11 horas da noite, né, fazendo barulho, e pior, né, com os pés em cima do assento do banco da praça. Isso jamais pode ser tolerado, porque é algo gravíssimo, né? E aí eu os adverti, ou vocês vão para casa agora, ou então vocês vão para a cadeia. Abuso de autoridade, claro, estou contando aqui na presença do desembargador, porque está prescrito, né? Eles foram se queixar para o padre, porque o banco era do padre, né? Falou, padre, o banco é seu, mas o delegado é que veio da ordem. E eu recebi uma carta do padre que me incomoda até hoje. Eu tenho alguns pesadelos com essa carta. Ele termina a carta assim, e a pergunta que ele me fez, que eu não consigo responder há 25 anos, os senhores é que respondam. Violento é o rio que corre, ou violentas são as margens que o oprimem? Muito obrigado.